Oi, minhas lindezas, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E hoje, como vocês já viram no título do vídeo, fui desafiada novamente da fé. É o desafio do Instagram. Desafio do Instagram. Então estamos aqui para trazer para vocês o desafio do Instagram de hoje. E foi este babado de make. Vou colocar aqui a fotinha pra vocês. Gente, tô chocada com essa make, porque é bonito. Deixa eu ficar aqui de ladinho pra vocês verem, gente. É bonito o trem. É tipo um cut, aí fica um fidelinho pra fora. Aí vem um marrom que vai clareando e virando um bege. Gostei, bora fazer isso. Então vamos começar com esse desafio, porque eu não sou obrigada a ser desafiada e não cumpri meu desafio, eu já falei. Quer me desafiar numa make? Põe lá, me chama no direct do Instagram, Suzy Bezerra Oficial, e manda pra mim a publicação, que eu dou um jeito, dou meus pulos e trago o desafio aqui pra vocês. Uma coisa que eu gosto é de desafio. Quer me desafiar? Então vem, traz o desafio que a gente dá um jeito. Gente, pode ser que às vezes eu não tenha o produto exatamente igual do que e ainda mais essa, né? Que a bicha é gringa, certeza. Então, se eu não tiver, minha filha, eu dou um jeito, eu arrumo produto e eu trago. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou fazer narrando o vídeo, porque aí eu vou procurando os produtos aqui que eu tenho, marrom e tal, e vou chegar neles, beleza? Então bora lá. Eu vou começar com uma preparação da minha sobrancelha, como eu sempre faço e mostro pra vocês na maioria dos vídeos aqui. Eu vou com ela bem delicada, bem fio a fio, e eu tô utilizando o quarteto de sombras para a sobrancelha da Max Love. E aí um pincel bem chanfrado, esse é da Macrylan, e aí ele é aquele que tem um lado chanfrado e um lado de escovinha. E aí eu vou fazendo os risquinhos como se fosse fio a fio, para que fique bem natural. Depois eu venho com a escovinha e vou varrendo e esfumando essa sombra. Em seguida, eu vou vir com outro pincel chanfrado, espalhando um tom de base abaixo, um mais claro do que a minha pele, para poder fazer esse recorte de sobrancelha nas duas sobrancelhas e deixar a pálpebra bem limpinha, como um quadro, para que eu possa vir trabalhando com as cores. E aí lembrando de deixar a sobrancelha bem escovadinha, com os fios bem alinhados, e venho com um tom de base no tom exato da minha pele, o tom que eu vou passar no restante do rosto, fazendo esse contorno da parte de cima da minha sobrancelha. Lembrando de fazer bem rente a sobrancelha e ir esfumando com um pincel ou com uma Beauty Blender ou esponjinha. Para começar o esfumado, eu vou utilizar uma colher, gente, uma colherzinha para fazer essa divisão de cut crease. E a sombra que eu utilizei foi o tom marrom mais claro da paleta para a sobrancelha da Max Love. Olha o resultado que dá, já dá uma bela dividida. Aí eu vou fazer dos dois lados, utilizando a colher como apoio para poder fazer essa divisão bacana aí e poder ficar mais limpo para quando eu for fazer o cut crease. Deixando a pálpebra móvel limpa, eu vou vir com um blush, esse é o da Boca Rosa Beauty, um tomzinho de sombra alaranjado pode ser também, e vou passar por cima desse marrom para dar um tom de transição do marrom para um terra, um tom de terra. Agora eu vou vir com o pincel chanfrado, utilizando, desta vez eu não vou utilizar corretivo, eu vou utilizar um tom de base branco bem claro. Estou utilizando a base da Tracta. E aí eu vou utilizar o tom mais claro que eu tenho para poder fazer esse recorte do cut crease. O cut crease, ele requer muita atenção, um pincel bem chanfrado e bem alinhado, com as cerdas bem alinhadas, para que você possa fazer o traço e não ficar nada para fora, claro. Lembrando, você vai ter que fazer isso bem em frente ao espelho, com o espelho bem próximo, para você poder ver os resultados. E o desenho você faz cobrindo toda a sua pálpebra móvel e passando um pouquinho dessa curva da pálpebra móvel e fazendo como se fosse um S e dando aquela puxadinha igual o delineado de gatinho. Depois de você concluir
todo esse desenho na pálpebra móvel, eu vou vir aqui com essa paleta de sombras da Boca Rosa Beauty, que é a bem basiquinha, e utilizar o tom iluminado, que é um tom de iluminador, para fazer o comecinho do cut, o cantinho da lágrima. Depois eu venho com esse tom de marronzinho mais claro, e aí vou começando a fazer essa transição até chegar no marrom mais escuro, que é o fundo do cut. Então eu coloquei primeiro o brilhosinho, depois o marrom médio, mais avermelhado. Agora eu vou para um tom de marrom mais escuro. E como nessa paleta eu não tenho nenhum marrom opaco, assim, mais escurão, marronzão, quase preto, eu vou utilizar, para fazer o final dessa transição de marrom, eu vou utilizar a sombra de sobrancelha novamente da Max Love. Só que aí eu vou utilizar o tom de marrom mais escuro. Então depois eu venho com esse tom de marrom mais escuro, passando por cima e fazendo essa transição. Lembrando de deixar sempre aquele cantinho branco de corretivo ou da base no cantinho. Então você vai ter que fazer esse desenho com o seu pincel. Utilize um pincel chanfrado, não um pincel de esfumar. Depois você pode vir com o pincelzinho chanfrado, com um pouquinho mais de base ou corretivo, fazendo a correção desse risquinho. Tem que ter assim um certo cuidado, uma certa atenção, porque para você fazer em si mesmo, você vai ter que ter um pouco mais de visão. Para poder matificar esse risquinho, eu vim com a sombra iluminadora, a mesma que eu passei no comecinho do meu cut, no cantinho da lágrima, da bem basiquinha, que é uma sombra com brilho. O delineado desta maquiagem, ele é só rente aos cílios superiores, ele não puxa gatinho. Então é como se fosse uma caminha para colocar o cílio. Depois põe o cílio, faz uma limpezinha no cantinho do olho, só para ficar o risquinho. Faz o outro lado seguindo as mesmas instruções. Na parte de baixo é utilizado lápis branco no cantinho aí, na linha d'água dos olhos, que aí dá uma abertura no olhar. E aí depois na parte de baixo dos cílios inferiores é utilizado uma sombra marrom. Para esfumar, eu utilizei também da paleta bem basiquinha da Boca Rosa Beauty. E aí você vai puxando até o cantinho essa sombra marrom. Depois eu vou vir com um Fix Primer, que é o novo que eu utilizei e testei esses dias no canal, que é o Fix Primer da Ruby Rose, para poder colocar os brilhos, uns glitters que tem, né, abaixo da linha d'água. Então eu aplico um pouquinho do Fix Primer, ele fica meio úmido. Depois eu venho com glitter dourado, eu utilizei o glitter da Vult e venho só depositando em cima do Fix Primer, que aí já cola, já fica bem fixo. E se cair um pouquinho no rosto, você pode utilizar fita dupla face ou fita crepe para poder retirar o excesso. Depois preparei minha pele e assim ficou essa make, esse desafio desse cut crease com esse cantinho aberto. Eu achei bastante incrível, achei uma técnica super diferente, nunca tinha feito. Como eu sempre digo, eu tenho uma certa dificuldade em fazer cut crease, mas como eu gosto de desafios, eu achei que essa make ficou super elegante, super fina, e com certeza eu vou fazer elas até de outras cores para poder testar essa técnica. E eu vou também tentar fazer em outra modelo, sem ser em mim mesma, para ver como é que fica. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou colocar o arroba aqui de quem me desafiou. E a gente fica deixando aqui pra vocês essa make super babada. Se vocês ficaram com alguma dúvida, escreve nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal Sus Bezerra Oficial, me seguir lá no Instagram. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!